nós ganharmos tempo para o vídeo não ficar muito longo, eu gostaria de ler um trecho aqui na Bíblia, e vamos basear-se nesse trecho. Um trecho rápido, é só para a nossa meditação, certo? Gênesis 40, Gênesis significa o início, 40, capítulo 14. Quero falar sobre José do Egito. José do Egito foi preso, tá? Ficou na prisão, e na prisão ele não era uma coisa agradável, e ali tinha um copeiro mó e o padeiro mó, certo? Aí ele interpretou o sonho do padeiro, do copeiro, que um ia ser e o outro ia sair livre, ia servir o rei na casa do rei, o faraó. Mas ele disse uma frase aqui muito boa. Ele disse o seguinte, mas ele dizendo para o homem, lembre-se de mim quando te for bem. Peço-te compaixão para comigo. Faz menção de mim para Faraó e tira-me desta casa, ou seja, tira-me desta prisão. Aí aconteceu uma coisa interessante. Sabe o que aconteceu? O copeiro que ele falou para lembre-se de mim, que está no 22, 40 a 22, disse o seguinte, o copeiro mó, porém, não se lembrou de José. Antes, se esqueceu dele. Ele disse para o copeiro, olha, quando você estiver servindo o rei, lembre-se de mim. Lembre-se de mim quando estiveres falando com o faraó. Você vai voltar a servir o faraó. O padeiro não, mas o copeiro vai. Então, quando tu estiver na frente de faraó, lembre-se de mim. E sabe o que aconteceu? O copeiro esqueceu de José. Esqueceu durante 2 anos. 2 a 3 anos aproximadamente, como diz a teologia. Certo? Mas vamos fazer um linkzinho, certo? Aqui com no livro de Lucas, capítulo 23. Então disse a Jesus, isso já é o ladrão que estava do lado direito e um de esquerdo. Isso era o ladrão que morreu do lado de Cristo. Morreu um ladrão do lado esquerdo, do lado direito. Todos os dois eram ladrão. Todos os dois eram corruptos. Todos os dois cometeram erro. Todos os dois cometeram o erro de cruz, que era o pior jeito de tortura na época, certo? Olha o que ele disse. Então disse a Jesus, lembre-se de mim quando entrarem no teu reino. Foi a mesma frase usada para José, que o José usou para o copeiro. Lembre-se de mim quando estiver na presença do rei. Esse homem aqui, ladrão da cruz, usou a mesma frase. Lembre-se de mim quando estiverem no teu reino. Ou seja, lembre-se de mim quando estiver na presença do rei todo-poderoso. Certo? Aí Jesus deu uma frase aqui interessante. Respondê-lo, Jesus disse, em verdade vos digo, que hoje estará comigo no paraíso. Hoje, não é amanhã, não é segunda, e nem Jesus esqueceu dele. Nem Jesus esqueceu dele durante 3 anos e falou assim, tá bom, pode deixar que quando eu chegar lá no Pai, eu vou lembrar de você, tá? E daqui a 2 anos eu esqueci. Não, ele simplesmente disse, hoje estarás comigo no paraíso. Fazendo um link dos 2 versículos, quando José pediu, ele pediu ao homem. Quando esse homem da cruz pediu a Jesus. Aí é que está a diferença. O homem esquece de você. Ele não fez isso por mal. Ele simplesmente esqueceu. Não fez por mal. Ele esqueceu de José. Os afazeres da vida fez ele esquecer de José. Mas aquilo que ele pediu, o ladrão da cruz pediu a Jesus, Jesus disse para ele, olha, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. O que tu queres, eu vou fazer hoje mesmo. Mais o que aquele homem pediu ao copeiro, certo?
O copeiro esqueceu dele. O que isso quer dizer para nós? Você às vezes pede às pessoas, quando eu trabalhar naquela empresa, você não esquece de falar sobre mim não, porque eu sou um bom pedreiro, sou um bom pintor, sou um bom serralheiro, sou bom em informática, eu sou bom no que faço. Lembre-se de mim, as pessoas podem esquecer de você. Mas não é porque as pessoas são ruins, é porque é o natural do ser humano, pode esquecer de você. Mas você existe um Deus que não esquece de você. Ele não esquece de você. Hoje mesmo, não é amanhã, não é segunda, nem terça, nem quando eu ressuscitar. Hoje mesmo, tu estarás comigo no paraíso. O que Jesus está dizendo para nós? Quando você pede a Deus, quando você pede a Jesus, hoje ele te responde. Quando tu pede aos homens, eles podem esquecer de você. Não é porque os homens é mal, é porque a memória do homem é curta, mas a de Deus não. Então, o que eu quero te passar para você essa noite, da manhã, da tarde, desse dia ensolarado com essa nuvem negra que está aqui de fora, certo? É que o homem esquece de você, mas Jesus não. E essa noite ele te diz: hoje mesmo tu estarás comigo. Se você levantar a mão para me aceitar, hoje mesmo tu estarás comigo. Se você acreditar no milagre, hoje mesmo o milagre pode acontecer. Eu não vou esquecer de você. Pode, porventura, a mãe esquecer do filho que ama? Mesmo que essa venha esquecer, mas Deus não esquece. Deus não esquece o tempo que você trabalhou para Ele, mesmo você depois se desviando. Deus não esquece aquilo que tu pediu a Ele. Às vezes tu pediu a Ele, esqueceu, mas Ele lembrou. Está registrado. Você não viu a oração de Daniel? A oração de Daniel, ele orou durante 21 dias e foi aquela tormenta toda. Aí, o que o anjo disse para ele? Daniel, desde o primeiro dia Deus ouviu tua oração. Quando você orou, Deus já ouviu. Só chegou o tempo. O tempo é agora. Deus ouve a tua oração de imediato. Deus ouve o teu sacrifício de imediato. Deus não é homem para que esqueça de você. Deus não é homem para te abandonar, te largar, pegar você, colocar você nessa obra aí, te abandonar e deixar, se vira, meu filho. Dá teu jeito. Não. Ele é fiel e justo para concluir a obra que ele começou na sua vida. Se ele começou a boa obra, ele há de terminar. Certo? Mesmo que nós permanecemos infiel, ele permanece fiel para conosco. Não se esqueça disso. Não estou dizendo em pecado, não. Estou dizendo no infiel, nos erros da vida, dos problemas da vida, das dificuldades da vida, que você enfrenta, que às vezes te afasta você de Deus. Mesmo você esquecendo dele, ele não esquece de você. Deus não esqueceu de você. Ele está vendo o que você está passando. Ele está vendo as suas dificuldades. Desde o primeiro dia que você dobrou teu joelho e orou, Senhor, tem misericórdia de mim. Ele já mandou o escape. Aguarda, vai chegar. E quando chegar, você vai sorrir. Você vai ficar alegre. Porque ele não esquece de você. O homem esquece, mas Deus não esquece. O que eu quero te passar hoje para você é que você pediu ao homem, ele corre o risco de esquecer. Mas o que tu pede a Deus, ele não esquece do que tu pediu. Por isso que toma cuidado até com as tuas orações. Tome cuidado com as suas orações, o que você pede. Porque o que você pede, ele anota. E ele responde à oração do justo. Guarde isso. Ele responde à oração do justo na mesma hora que você orou, ele já anotou sua oração. Nós queremos que as coisas aconteçam de imediato.
Queremos que a coisa aconteça de imediato, achando que Deus não ouviu, mas ele ouviu. Ele ouviu aquele homem de imediato. Então, você quer ir para o paraíso comigo? Hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Vou lembrar de você, não vou esquecer de você não. Não esqueci de você não. Ainda te dou um recado ainda, hoje mesmo. Lembrança imediata. Isso nos aponta o quê? Deus não esquece da gente. Deus não esquece da gente. Teu pastor pode esquecer, teu diácono pode esquecer, tua esposa pode esquecer de você, seu esposo pode esquecer, seus filhos podem te esquecer, não ligar para você, mas Deus não te esqueceu. Teus amigos podem te esquecer, mas Deus não esquece de você. Teu patrão pode esquecer, certo? As amizades, os primos, os tios, pode esquecer de você, mas Deus não esquece de você. Não esquece de você. Ele lembra do tempo que você pediu, e na hora que você pediu, ele já fez aquela anotação. O Hilário me pediu tal dia assim, 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 assim. Se eu der ele hoje, ele pode se perder. Então eu vou esperar dia tal que eu vou dar isso para ele. Mas a oração dele já está computada. Já ouvi a oração dele desde o primeiro dia que ele orou. Às vezes você ora achando que não tem efeito nenhum. Tem efeito. Deus ouviu a oração. E no mundo espiritual a qual você não está vendo, que você não enxerga o mundo espiritual, ele às vezes já até agiu. Só falta se concretizar no mundo físico. Sabia que tem muita coisa que acontece no mundo espiritual e tu não percebe? Sabia que tem muitos livramentos que tu ganha no mundo espiritual e você nem percebeu que tu ganhou? Sabia que tem muitos livramentos que você não viu? Muitas coisas que era para acontecer contigo e não aconteceu? E Deus te livrou e você não viu? Porque nós não enxergamos o mundo espiritual. Nós só enxergamos esse mundo que nós vemos, esse mundo que pegamos, esse mundo que tocamos. Tocamos nesse celular. Então achamos que ele está aqui, é um mundo físico. Mas o mundo espiritual não é assim. O mundo espiritual é completamente diferente. O mundo espiritual tem demônios, tem entidades ruins, mas tem anjos poderosos. Tem o Deus Todo-Poderoso, que é o Espírito Santo de Deus, que rege e governa todas as coisas. Então, Deus não esquece de você. Guarde isso. Deus não esquece de você. Ainda que tu chorou ali, Senhor, não se esqueça de mim. Ele está dizendo essa noite, da tarde desse dia, hoje mesmo tu estarás comigo na glória, no paraíso, que eu não desejo para você. Desejo que hoje mesmo tu estarás contigo na bonança, na tranquilidade, na paz, no amor, no afeto, no carinho. Mas se for para ele te levar, glória a Deus. Se ele chegar perto de mim, olha, você hoje mesmo estará comigo no paraíso, eu já vou. Vou dizer para minha esposa, tchau, fui, estou indo para a glória. Não estou indo para casa de repouso, estou indo para a glória. É um prazer, maravilha, delícia. É gozo no céu para mim, certo? Então, se apegue com essa palavra. O homem esquece de você, mas Deus não esquece de você. Teu pastor pode te esquecer e não te dar valor. Os irmãos da igreja podem te esquecer e não te dar valor. Estou falando para o evangelho. Teu patrão pode esquecer de você e não te dar valor. Sua esposa pode esquecer de você e não te dar valor. Teu pai, tua mãe, seus filhos, mas Deus não esquece de você. Que Deus te abençoe. Até a próxima. E fui. Ah, e outra coisa. Não se esqueça de deixar seu like, seu joinha, seu gostei. Inscreva-se. É muito importante para mim você escrever nesse vídeo. Inscreva-se nesse vídeo para que o YouTube divulgue ele com mais potência do que ele tem visualizado, do que ele tem distribuído para as pessoas. Tá? Então, inscreva-se. Não é só visualizar, é inscrever-se no vídeo. Faça isso, tá aqui embaixo, inscreva-se e seja feliz, porque Deus não esquece de você. Essa é a nossa alegria.
fico feliz, porque o homem pode esquecer de mim, mas Deus não esquece de mim. Fui, até a próxima.